Esse é meu primeiro vídeo como um canal próprio. E nesse vídeo, nesse canal aqui, eu vou querer compartilhar mais experiências minhas. E a primeira experiência que eu quero compartilhar com você é a seguinte: o que eu venho passando, qual é a minha sensação, o que eu estou sentindo nesse primeiro mês de terapia. Só para dar um parâmetro para você, eu sou um homem, como você pode ver, 33 anos, sou advogado corporativo, tenho minhas empresas, meus negócios. Ainda não cheguei no nível de ter a instabilidade que eu quero, que eu consiga morar sozinho. Tenho muitas inseguranças na vida, tenho muitas coisas que me afetaram ao longo da minha vida, mas que eu sinto que eu sempre estou trabalhando. Sempre estive trabalhando nelas, trabalhando para melhorar. Porém, uma das coisas que eu demorei muito para fazer, até por questões financeiras, era começar a terapia. Mas era algo que eu já queria há muito tempo, eu só demorei para fazer. E o que me levou a fazer essa terapia foi uma pessoa específica, mas não exatamente pela pessoa em si culpando ela, mas sim porque foi com ela que eu percebi padrões repetitivos. E foi com essa pessoa que eu pensei: "Olha, chega, não dá mais para eu errar. Agora, não que eu não vou possa mais errar, eu me permito errar, com certeza, mas que pelo menos não seja o mesmo erro que eu venho repetindo ao longo dos anos". Então foi a gota d'água que fez eu querer, melhorar e começar a cuidar de mim através da terapia. E e a gente tem que entender, quando a gente toma essa decisão, que muitas vezes a gente acha que é por conta de uma pessoa, de uma coisa específica, de um negócio assim, mas pelo menos na minha experiência, a conclusão que eu cheguei, eu tô fazendo há cerca de um mês e meio ali de terapia, é que não é por conta de uma pessoa, mas sim por um acúmulo de coisas que vão fazendo a gente chegar num nível que a gente fala: "Olha, preciso de ajuda, não dá para continuar assim". E comigo foi a mesma coisa, eu já tinha esse interesse, eu já queria, mas faltava assim um tranco para eu falar: "Não, vamos fazer, precisa fazer". E o que foi isso comigo foi uma pessoa que já gerou padrões repetitivos de outras pessoas na minha vida. E foi por isso que eu decidi começar a terapia. E como parte da terapia, não sei o que minha psicóloga vai falar sobre isso, mas eu decidi fazer esse canal pessoal. Eu já tenho um canal que chama Use Escola de Negócios. Lá eu falo de uma forma mais profissional. Aqui é mais pessoal, fazendo reflexões que eu não posso fazer lá. E, enfim, então o primeiro ponto aqui é isso, que é a gente entender que nem sempre é uma coisa que vai fazer a gente começar a terapia. Então, são várias situações que acumulam e chega um ponto que você fala que não dá para passar dali, que você precisa dessa mudança. Esse é o primeiro ponto. Eh, Indo para esse segundo ponto, uma das coisas que eu posso compartilhar é: não espere, ficar muito ruim. Eu tive até uma ex que claramente ela precisava de ajuda, oferecia para ir junto, para passar, mas a frase que me pegou dela, ela falou assim: eu sinto que eu não estou no fundo do poço ainda". Ela falou assim: "Quando eu estiver no fundo do poço, eu vou". E muitas vezes o fundo do poço é muito tarde. E quando que é esse fundo do poço? Porque a pessoa pode estar no fundo, mas ela continua cavando, e vai cada vez mais fundo, e vai se afogar na lama. Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de ficar postergando muito uma decisão. Até porque essa decisão, principalmente da terapia, vai mexer com muita coisa que está enterrada ali, você precisa ter o estômago para aguentar. Mas, como eu já falei do primeiro ponto, segundo ponto, agora, terceiro ponto que eu falaria, seria o seguinte: esteja comprometido, queira mudar. Quando a pessoa quer, parece que é muito melhor. Não sei, talvez minha psicóloga possa falar melhor isso do que eu, mas eu já cheguei num momento de procura em que eu já estava aplicando muitas mudanças na minha vida, muitas não, algumas, porque eu já estava de saco cheio.
Então foi quando eu decidi que, olha, realmente eu vou fazer, preciso fazer, quero mudar e vou agir de acordo. E aí o quarto ponto é que esse processo não é fácil, a gente está arranhando a superfície ainda. Mas eu comecei na mais com foco em qualidade de vida, assim, no geral, no sono, ansiedade, porque eu já era uma pessoa que me alimentava bem, já era uma pessoa que fazia exercícios, né, não bebo, não fumo, não uso droga, não uso nada. E então assim, mas mesmo assim, em termos de qualidade de sono, de ansiedade, não tava legal. Parte por coisas minhas acumuladas durante a vida, parte por conta dessa pessoa com quem eu estava ali, de certa forma, me relacionando, aqueles quase que não vira nada. E tinha aquela reforço intermitente, sabe? Reforço positivo, pá, reforço negativo, reforço positivo, reforço negativo. E ficava nessa ondulação que gera mais ansiedade, que é como se fosse, falam, né, que é o mesmo tipo de estímulo que os cassinos, jogos de apostas, jogos de azar dão nas pessoas, que é um estímulo positivo ali de ganhar um pouco, depois negativo, positivo. E isso vai te viciando. E isso estava atrapalhando a minha rotina, a minha ansiedade, mas não é culpa dessa pessoa, tá? Se você estiver vendo isso, não é culpa exatamente sua. É, teve outros fatores também. Questão de excesso de dopamina, aplicativo de namoro, ficar mexendo no celular, né? E esse tipo de coisa vai atrapalhando a gente no dia a dia, ainda mais quando a gente trabalha para construir algo do zero, que é o meu caso. Que não é verdade nem para construir uma coisa, para construir três. Eu tenho meu escritório de advocacia, tenho empresa de assessoria empresarial e tenho escola de negócios, tudo projetos pequenos. Começou com o escritório de advocacia, a gente está fazendo a migração, adaptando mais para ficar na assessoria empresarial ao invés de problema com o judiciário. E temos a outra vertente também, que é a escola de negócios, que aí é o que a gente gosta de fazer, gosta de ensinar, gosta de compartilhar. E, e aí esse tipo de rotina de coisa acaba consumindo muito da gente. Então não é que eu estou culpando essa pessoa, ela foi um dos fatores que eu precisei perceber na minha vida para falar, olha, esse tipo de pessoa para mim não está sendo saudável. Eu preciso melhorar, eu preciso superar, eu preciso entender por que eu me atraio por essas pessoas. Não que eu só atraio por. Não, é em me entender melhor, me desvincular disso, tá? Agora nem sei qual ponto que é mais, mas uma das coisas que eu tô fazendo, que está me ajudando, além disso de, olha, comprometer, tomar cuidado com as atitudes, é assim, saber que tem dias que você vai errar, que não é de uma hora para outra, não é virando a chave, que você consegue fazer essa alteração de, olha, estou bem, estou fazendo tudo certo, a partir de agora vai ser sempre assim. Não. Tem dia que você acerta, tem dia que você erra, o importante é saber que aos poucos você está fazendo, você está se adaptando, está melhorando. E isso vai fazer a gente passar por uma fase que é meio desconfortável até às vezes, porque você precisa se encontrar de novo em muitas coisas. E parte dos motivos que me fizeram começar terapia é essa questão das pessoas com que eu me relaciono, questão de ansiedade, ficar imaginando muitos cenários, seja com tudo, seja com oportunidades profissionais, seja com pessoas, seja com problemas para lidar com família, mas também questão de saber colocar mais limites, me respeitar mais, ou seja, não que eu não me respeite, que eu não gosto de mim, mas me respeitar mais no dia a dia, na prática, na hora de me impor e falar, olha, isso aqui não tá legal, não gostei, ou simplesmente ser honesto, ser sincero, falar o que eu penso, claro, de forma adequada para não atingir os outros de uma forma negativa, mas sim fazendo com que eu me trate de forma positiva. Então, parte dessa minha jornada é ser autêntico. Por isso, inclusive, que eu estou fazendo esse vídeo. Agora, se isso vai ser bom para mim ao longo do tempo, eu não sei. Não sei. Mas se eu fosse resumir esse vídeo aqui,
eu falaria o seguinte: não espere ficar pior, tenha comprometimento, tá? Quando você for começar, queira mudar, saiba que a mudança é aos poucos e que você vai mexer em muita bagunça, como se fosse arrumar uma casa velha, um quarto bagunçado. Vai ter muita coisa que vai precisar mexer antes de começar a ficar bom. E, que nem eu falei, eu faço pouco tempo, tô arranhando a superfície só. E eu acho que como uma quinta coisa que eu poderia fazer nesse resumo é considere pequenas vitórias, pequenos atos no dia a dia que você faz e que você já está fazendo diferente do que você fazia antes do seu padrão. Não queira mudar tudo de uma vez. Vai aos pouquinhos. Olha, hoje eu fiz isso diferente. Anotar e escrever é um hábito que eu tenho há muito tempo já. Muito tempo. E isso me ajuda bastante. E eu me desenvolvi muito em questão de escrita, de reflexão, autorreflexão, ah, e por conta do hábito de escrita. Mas eu acho que isso é importante, você registrar as pequenas vitórias do que você faz hoje de diferente do que você estava fazendo ontem. Tá? Então, esse foi meu primeiro vídeo deste canal e vamos ver o que o futuro aguarda pra gente aí.